A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que está conectado conosco neste momento, para o estudo da 13ª lição desse penúltimo trimestre, né, do ano de 2024. Estaremos estudando sobre Esther, a portadora das boas novas. Mas antes quero orar por você e com você. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, aqui estamos para falar um pouquinho acerca da Tua Palavra, para Te dar graças e para pedir também a Tua bênção, Senhor, para cada um que está conectado conosco. Peço, Senhor, a Tua bênção para a família, para a casa, para o lar, para o trabalho, para a vida particular, para a saúde, para a vida espiritual. Estenda a Tua mão, Senhor, e abençoa o Teu povo. Fica conosco e nos ajuda, Espírito Santo, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estudando a última lição, 29 de setembro de 2024, falaremos sobre boas novas. Inclusive, essa é a palavra-chave do nosso estudo. O texto áureo nos diz a respeito de Esther, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. A verdade prática nos diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O Senhor é poderoso. Independente da sua situação, se você se enquadra em um desses itens, creia que o Senhor é poderoso para transformar situações negativas em positivas. O Senhor é poderoso para fazer abundantemente, muito mais, do que aquilo que pedimos, pensamos, porque o Senhor é Deus. Na leitura diária desse estudo, vemos aqui resumidamente acerca do decreto do rei Assuero, ou Assuero. Esse decreto não podia ser revogado, A lei dos medos e dos persas estabelecia assim, pois essa lei, ela estava acima de uma decisão particular do rei, ou esse ordenamento jurídico, essa segurança jurídica que havia na legislação dos medos e dos persas. Se foi determinado assim, precisa ser cumprido assim. A festa do Purim, por exemplo, foi uma festa comemorativa de livramento dos judeus, realizada ali no 14º e 15º dia do mês de Adar, que segundo o nosso calendário é mais ou menos ali meados de março, mês de março. E para eles era ali o 12º mês. E tudo o que fazemos, a lição nos traz uma reflexão assim, tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor. E Deus continua ainda hoje, chamando homens e mulheres para fazerem a diferença, para sermos relevantes neste mundo, porque nós somos feituras, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que nesse estudo tenhamos uma ênfase gloriosa e um crescimento e uma edificação espiritual para a nossa vida, para a nossa família, em o nome de Jesus. A leitura bíblica está registrada no próprio livro de Esther, no capítulos 8, 9 e 10. Estaremos fazendo uma síntese dos 3 últimos capítulos do livro. O livro é composto, então, de 10 capítulos. O último capítulo tem apenas 3 versículos e assim finaliza o livro, a história de Esther, ou dos judeus naquele período, ali no reino persa, na cidade de Suzã. O capítulo 8, alguns versículos selecionados pelo comentarista,
o nosso querido pastor Silas Queiroz, né, descrevendo aqui nesse trimestre sobre essas duas importantes mulheres que fizeram história, né, no meio do povo de Israel, Ruth e Esther, e deixaram aí os seus 2 livros registrados, né, os únicos 2 livros com o nome de mulher, com título, né, levando aí nome feminino, né. Então, vemos que esse trimestre estamos pautando o nosso estudo na vida, na dedicação, no exemplo dessas duas mulheres que fizeram muita diferença para o povo de Israel. E falando especificamente de Esther, leiamos o versículo 4 do capítulo 8. Vou fazer a leitura. Os versículos são alternados, mas é do 4 ao 8, depois no capítulo 9, versículos 29, 30 e 31, e o capítulo 10 na íntegra. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, né? O versículo 4. E então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. O versículo 5. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Próximo, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? 2 indagações aqui. O versículo 7, então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e sela com o anel do rei, não é para revogar. Agora no capítulo 9, verso 29, depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. O 31, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Agora o capítulo 10, os 3 versículos. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras de seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Toda a sua nação. Muito bem, estamos aqui diante deste texto, né? Após lê-lo, vemos aqui agora os objetivos da lição. Vamos elencar aqui, ou mencionar aqui, os 3 grandes objetivos. Explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Volta. Discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E o terceiro e último objetivo, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Então, a palavra-chave desse estudo diz respeito a boas novas, ou seja, notícia muito boa, notícia alegre, né? Isso são boas novas. Muito bem. A introdução da lição nos fala sobre aquele momento tão difícil que o povo estava passando, né? O povo judeu estava passando,
E neste momento aqui, nesses 3 últimos capítulos, começamos a ver despontar, né, a partir do capítulo 8, né, o momento de tristeza chegando ao fim. Aquela máxima que a gente menciona, tudo tem um fim, né? Começo, meio e fim. Estava chegando ao fim o medo dos judeus, né? Pois um novo decreto estava sendo ou foi editado. Então, com base nessas menções, adentraremos aqui nos tópicos referentes ao nosso estudo. O rei faz um decreto, né, neste momento, autorizando, né, que aquele primeiro decreto feito por Amã, selado com o seu anel, né, fosse não revogado, mas dado um direito de defesa para os judeus. Ele não podia revogar um decreto já feito. Quando ele dá o anel a Amã, ele está, na verdade, ali assinando uma procuração pública nos nossos dias, né? Entregando na mão de Amã, como que se fosse a própria vontade dele que estivesse sendo expressa. E Amã faz aquele decreto prejudicando todos os judeus das 127 províncias. Agora, diante de todo aquele fato estudado no domingo anterior, né, quando chegamos ali, vemos a declaração da rainha Esther ao rei, e vendo ali que Amã, vendo ali que o seu fim é chegado, é decretado, né, algo precisa ser mudado, uma medida precisa ser tomada para que aquele decreto que está pronto para entrar em eficácia, né, ele venha a ser substituído, mas substituído de maneira que não revogado, né, mas o direito de defesa ser estabelecido. O primeiro decreto era de morte, era de ataque aos judeus, né, a todos os judeus, inclusive de saque, independente de faixa etária, de crianças até idosos, mulheres, homens, independente, né? Então, Esther vem aqui nesse momento fazer uma solicitação ao rei. E quando ela solicita que se revogue, o rei dá essa resposta a ela. A lei dos medos e dos persas não me permite revogar um decreto já estabelecido e selado com o meu anel, né? Assim foi feito, assim foi determinado. Mas temos aqui uma prerrogativa, né? Vocês podem estabelecer um novo decreto, um decreto de defesa, um decreto uma carta, um documento legal selado com o meu anel, que já entreguei a Mardoqueu, né? Pode ser feito, pode ser elaborado, né? Deve ser, não pode, mas deve ser feito e elaborado e divulgado nas 127 províncias, né? Eles estão ali com este poder agora em mãos para fazer um novo documento que vá amparar, proteger os judeus que estão ameaçados por este primeiro decreto legal, né? Por esse primeiro decreto-lei, né? Estabelecido pelo mau Amã, como disse Esther, né? Esse homem mau, a quem faço referência, é Amã, né? Que era o segundo do rei, que era o príncipe dos ministros, que era uma espécie de primeiro-ministro do governo, se fosse considerado hoje nos regimes monárquicos que nós temos aí pelo mundo afora, né? Uma espécie de primeiro-ministro que tinha ali toda a legitimidade para agir, para fazer o que bem quisesse, né? E assim havia o feito. Então o drama dos judeus, nesta parte introdutória, né, está chegando ao fim. O rei edita um decreto e dá direito de defesa para as comunidades judaicas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império medo-persa, ou em todo o império, naquelas 127 províncias que o império do rei Assuero abrangia naqueles dias, naquele momento, né? Fazendo um rápido resumo acerca dos capítulos do livro de Esther, o comentarista nos traz aqui no livro de apoio, e é importante mencionarmos, desde o capítulo 1, que nós já estamos estudando, desde algumas lições anteriores, quando terminamos o livro de Ruth, né?
O livro de Ruth abrangeu aqui os 5 ou 4 lições, né? A partir da lição número 2 até a lição de número 5, falamos sobre Ruth, e a partir da 6ª lição, falamos sobre Esther, né? Quando falamos de Ruth, vemos aqui rapidamente também, vamos relembrar o nome de ambas. Ruth significa amiga, companheira, que foi aquela mulher importante para a linhagem do rei Davi, né? Foi ali a avó do rei Davi, né? Ela com Boaz, pais, né? Do pai de Davi, né? Ou seja, avós do rei Davi, foram muito importantes para a história do povo judeu, né? Quando nasce Obed, né? Eles ficam ali muito alegres. Obed, que significa servo, né? Noemi fica ali muito contente com aquela criança. Depois de Obed vem Jessé, e aí vem Davi, na verdade, bisavós do rei Davi, né? Então Ruth, aquela mulher que deixou uma história assim marcada, aquela moabita que deixou uma história tremenda marcada no meio do povo de Israel. O seu nome significa amiga, companheira. Ela retrata afeto, lealdade. Foi aquela mulher que cuidou da sogra, né? Ajudou a sogra naquele momento tão difícil, e depois foi recompensada pelo próprio Deus. Que tremendo, né? E aí vemos que depois da 6ª lição, estudando sobre Esther, que significa estrela, uma jovem, né, que iniciou ali uma caminhada em terra estrangeira, incentivada pelo primo Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, e ela vence aquele concurso, né, se prepara ali durante o ano todo, junto com as demais donzelas que havia em todo o império, e ela se destaca, né, a estrela, o nome dela inicial Hadassa ou Hadassa, e ela se destaca e tem o nome mudado para Esther, e se torna rainha no lugar de Vasti, né? Então, Esther, resumidamente falando, é a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. O primeiro grande ataque de morte em massa contra os judeus, né? Esse genocídio, né? Primeiro grande genocídio aí estabelecido contra os judeus, diz respeito a essa história de Amã, o Agagita, né? Que procurou, de certa forma, por causa de uma questão pessoal, ele já não gostava da linhagem judaica, e aí ele procura, com este decreto e com o anel do rei Assuero em mãos, né? Ele determina a morte de todos os judeus. Lança Pur, que era a sorte que eles lançavam na época, né? Se chamava ali de Pur, lança a sorte, e a sorte cai 12º mês, 13º dia, dia 13 do mês 12 do calendário deles. Eles estão ainda no início do ano, né? E só que Amã fica inquieto, né? E quer dar um jeito logo em Mardoqueu, né? Quer acabar logo com a vida de Mardoqueu, prepara uma forca, e nesta forca ele depois acaba sendo enforcado, né? Estudamos isso em detalhe durante todo o trimestre, e aí vemos aqui, primeiro capítulo, descrição de banquetes, né? Ambos os banquetes que acontece lá no Império, na cidade de Suzã. Tem o banquete do rei e banquete da rainha, né? Vasti é destituída por causa de sua desobediência ao mandado do rei. No capítulo 2, depois da destituição dela, o rei casa-se com Esther, né? Praticamente aí 4 anos depois, que é prima de Mardoqueu, ambos judeus, e não haviam sido declarados, ou não havia sido declarada a nacionalidade ou a raça deles, né, de ambos. Eles ficaram quietos quanto a isso, e fizeram assim por ordem do próprio Mardoqueu, né? O próprio Mardoqueu falou para a rainha Esther, não comenta a sua genealogia, né, e ela assim fez como forma de obediência. No capítulo 3, entra então um novo personagem em ação, que é Amã. Ele, de súbito, aí, recebe uma elevada e honrada posição, acima ali de todos os príncipes da Pérsia, né? Depois, no capítulo 4,
nós vemos lamento, tristeza, angústia, abrangendo aí todos os judeus de todas as províncias, né? E aí vemos também Mardoqueu fazendo apelo para a rainha Ester. Entra a questão do jejum de 3 dias, né? No capítulo 5, Ester vai à presença do rei sem ser chamada, poderia significar morte para ela, mas o rei estende aquele cetro, né? Que significa ali o perdão, né? Ela toca no cetro e fala com o rei e convida ele para o banquete. No capítulo 6, ele perde o sono, o rei perde o sono, chama seus auxiliares e seus servos ali fazem a leitura de um ato heróico que havia sido registrado. Esse ato heróico tinha sido feito por Mardoqueu, e Mardoqueu não tinha tido recompensa nenhuma, né? O esquecido Mardoqueu, que estava sentado lá na porta do palácio, fazendo lá o trabalho dele, né? é chamado para ser honrado por um ato esquecido, né? O capítulo 6 daí termina com Amã conduzindo Mardoqueu pela cidade, né? Amã achou que seria ele honrado, mas na verdade o rei fazia referência a Mardoqueu. E disse para Amã, né, põe as vestes reais nele, põe a coroa de ouro, né, põe ele no meu cavalo, então, do jeito que você está descrevendo, e vá bradando pelas ruas, que é assim que o rei faz com uma pessoa que deve ser realmente honrada, né? E Mardoqueu volta bastante envergonhado para sua casa, Amã volta bastante envergonhado para sua casa diante daquele fato. O capítulo 7 termina com o corajoso ato de Ester denunciando Amã, né, que era aquele homem ali, o segundo do rei, né? E aí o capítulo 8, que estaremos estudando hoje, né, diz respeito então ao pedido de defesa da rainha, né, dessa concessão do rei a respeito desse primeiro decreto. O capítulo 9 dá enfoque à festa de Purim, que foi estabelecida, e o capítulo 10 fala do engrandecimento de Mardoqueu, né? Então, o tópico 1, pedido de defesa. Vamos ver o que tanto nós temos aqui nessa questão de pedido de defesa. A humildade de Ester e sua súplica. O pedido ou a súplica da rainha ao rei. Assuero foi informado da gravidade do decreto que tinha sido redigido, né, por Amã, que de certa forma era desconhecido por ele, né? E quando a rainha fala que um homem mau está planejando a morte dela e do povo dela, o rei fica bastante assustado com toda aquela situação, né? E no dia 13 do 12º mês, que era o mês de Adar, né, pelo calendário medo-persa, entre aí fevereiro e março, nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los a troco de nada, né, a troco do ódio, na verdade, de Amã contra Mardoqueu. No fundo, era essa a intenção, né? De maneira bastante reverente, a rainha Ester chega até o rei, né, e suplica ao rei que essa lei seja revogada, que esse decreto seja revogado, né? Aí o rei vem e esclarece para ela: infelizmente eu não posso, já está assinado com o meu anel, né, e não tem como fazer a revogação, né? Quanto a isso, nós temos aquele outro exemplo, aquele outro caso ocorrido com Daniel, que está lá em Daniel capítulo 6, versículo 8, de 8 a 15, quando o próprio rei Dário, né, pai, no caso de Assuero, decreta que aquele que fizesse oração a qualquer outro deus que não fosse a ele por um espaço de 30 dias, deveria ser lançado na cova dos leões, né? E fizeram esse decreto, né, persuadiram o rei a fazer esse decreto para realmente para matarem Daniel, né, e colocarem ele na cova ali e ele ser realmente morto, né? E o rei trabalhou o dia todo para que o decreto não entrasse em vigor, em eficácia, né? Mas ele mesmo não podia fazer nada, e aí faz uma declaração para Daniel, né? Daniel, que significa Deus é meu juiz, né? Fala para Daniel que o seu Deus venha a te livrar, né, Daniel? Se o teu Deus puder, que ele te livre. E aí Daniel é lançado ali na cova, e o Senhor dá o livramento, mas o rei não pode mudar o seu próprio decreto, porque já estava selado,
né, com o seu anel. Os medos e persas tinham essa determinação. De certa forma, né, isso trazia uma segurança jurídica, até quanto a aspectos tirânicos que pudessem ocorrer nos reinos, né, naquele período, né, para que o rei não fizesse ali, sem limites, tudo que viesse à cabeça dele, né. Aí o comentarista até nos diz aqui, que confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Nós confiamos no Senhor, fazemos a nossa parte, porque o que a gente pode fazer, Deus não vem fazer aqui, né? Então façamos a nossa parte, e a parte de Deus, a parte espiritual, com certeza o Senhor faz, e faz muito bem feito, porque o Senhor é perfeito para agir, perfeito para fazer, perfeito para operar todas as coisas, né? Ele é poderoso. Então façamos a nossa parte, e o Senhor faz a parte dele de forma muito gloriosa, muito perfeita. A respeito da segurança jurídica, havia um limite para as ações do rei, né? O império tinha essa limitação, né? E nós vemos aqui a própria história de Daniel, que acabei de citar. O comentarista nos traz também assim. Por exemplo, aqui no nosso país, né, nós somos um país democrático, né? Nós temos também o estabelecimento de uma lei que é considerada a lei maior do país, que é a CF, ou a Constituição Federal, de 1988. Ela é a nossa lei maior, rege todas as outras leis. Por isso que esse ordenamento jurídico, chamado Constituição Federal, ele não pode ser alterado a bel prazer de qualquer dos poderes, né, constituintes, né? Seja poder executivo, legislativo ou judiciário. A Constituição Federal, ela rege toda a nação em âmbito federal, todos os 27 estados da União, né? E também todos os municípios. Aí em cada estado, aqui no Brasil, tomando como referência o nosso país, em cada estado há a Constituição estadual também. Essa Constituição estadual não pode ferir a Constituição Federal, ela é a nossa lei maior, né? E depois, em cada município desses 27 estados, nós temos também a lei orgânica do município, que funciona como uma constituição municipal, mas é chamada de lei orgânica do município, né? Essa lei orgânica não pode ferir a Constituição estadual, que não pode ferir a Constituição Federal. Então, nossa lei maior é desde 1988, com seus 250 artigos, né? Nela nós temos os direitos e as garantias fundamentais, né, para a vida humana. Aí quando a gente pensa aqui, voltando, né, voltando à história da época, voltando lá ao Império Persa, que ele não podia, o que o rei determinasse fosse selado com um anel, ou que um dos ministros que tinha o anel do rei em mãos decretassem e selassem com o anel, aquilo se tornava imexível, como é hoje, ou como são hoje as cláusulas pétreas da nossa Constituição, né? Na nossa Constituição, existe lá no artigo 60, mais especificamente no parágrafo 4º, né, as cláusulas pétreas da Constituição, né? E nela eu vou até mencionar, mais como um conhecimento histórico, né, mas acho que de bastante importância também, considerando que estamos tratando de leis neste momento, de legislação, né? As cláusulas pétreas da nossa Constituição também são imexíveis. É mais ou menos assim, é igual ao decreto que foi selado com o anel do rei, né? Não pode ser mexido, não pode ser alterada, elas não podem ser alteradas. Então estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. São 4 as cláusulas pétreas da nossa Constituição. É a forma federativa de Estado, né? O voto direto, secreto, universal e periódico, então o direito de votar, de ser votado, a separação dos poderes, né? E os direitos e garantias individuais. Isso não pode ser mexido, né? Para ser alterado, tem que ser alterada a própria Constituição Federal, que daí não pode ser alterada
nem mesmo pelo Poder Legislativo, né? Nem pela Câmara dos Deputados Federais e Senadores, nem pelo Poder Executivo, que seria o Presidente da República, e nem pelo Poder Judiciário, que são os 11 ministros que fazem parte do STF, Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então nós temos aqui, resumidamente, essa questão da segurança jurídica que existia lá, mesmo no regime monárquico, e existe aqui, né, nos dias atuais, aqui no nosso país, tomando como referência, como exemplo, que vivemos num regime democrático, né? Segurança jurídica sempre existiu, né? E de forma aqui nesta época, imaginemos aqui quantos anos atrás, né? Mas de forma bem clara, bem estabelecida, para que não houvesse dúvida realmente. Muito bem. O direito de defesa. Quando a rainha pede, né, o seu direito de defesa, o rei já de imediato diz para ela aqui: não posso revogar o decreto, né, mas podemos fazer outro decreto, podemos editar outro decreto. E aí nós vemos que não foi editado apenas um, foram editados 2 decretos para substituir aquele decreto mau, né, que trazia realmente esse genocídio contra os judeus. Assuero não podia revogar, mas fez um outro, uma espécie de contra-ordem. E neste decreto novo que ele estabeleceu, num período aí eles estavam aqui no mês 4, né? O primeiro decreto vigoraria no mês 12, 12º, né? Então faltavam ainda 8 meses para que no dia 13 do 12º mês os judeus fossem mortos. Faltavam aí 8 meses para a eficácia daquele primeiro decreto, o rei já edita outro, dando aí como uma contra-ordem, né, àquele primeiro decreto, para que todos entendessem de forma bem clara que, cuidado, não mexa com o judeu, ele está preparado para se defender, não é? O texto nos faz entender que havia em todo o reino, né, naquele momento, grupos sistematicamente hostis aos judeus, né? Eles já ficaram, de certa forma, alarmados e preparados, né? Olha aí, o que nós podemos fazer, Deus não vem fazer, mas Deus levanta pessoas, coloca eu, coloca você, coloca pessoas no lugar certo para trabalhar para aqueles que nele esperam. Glória a Jesus. O nosso Deus continua controlando todas as coisas. O Deus, conforme o título do trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família, nada fugiu do controle do Senhor, tudo está na mão dele, tanto a família, a tua família, minha família, quanto o mundo, os reinos, os governos, né? Tudo está na mão do Senhor. Jesus diz, é-me dado todo poder no céu e na terra, glória a Jesus por isso. Então, o texto traz isso, esse destaque para nós, essa alerta para nós. Se esse outro edito, se esse outro decreto é feito 8 meses antes da eficácia daquele primeiro, é porque coisa difícil aconteceria ali, e pode ser que todos os judeus fossem, de fato, exterminados naquele período, né? E nesse primeiro grande genocídio aí contra os judeus. Se sobrasse, seriam muito poucos. E eles estavam espalhados nos 127 impérios ali ligados ao Império Persa, né? Ou nas 127 províncias ligadas ao Império Persa. A ordem foi enviada então para todas essas províncias e isto trouxe muita alegria entre os judeus e trouxe também alegria para os judeus e temor para os demais povos. Eles ficaram, né, sobressaltos. Opa, nós não podemos tocar no judeu. Agora quem é intocável é o judeu, né? Tomemos cuidado. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que se esperava os inimigos, né? O que os inimigos estavam esperando, o que estava tudo planejado, tudo arquitetado, Deus vai lá e corta o laço do inimigo, Deus vai lá e destrói a força do mal, Deus vai lá e põe, né, na armadilha aquele que a armou. Olha como Deus faz as coisas. Por isso que é importante, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer à palavra,
vale a pena buscar ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55, vale a pena invocar ao Senhor enquanto Ele está perto, porque o Senhor trabalha para aquele que confia, para aquele que espera, para aquele que depende dEle. Vale a pena esperar no Senhor, vale a pena depender do Senhor. Digo isso por causa própria, por questão própria. Vale a pena. E quem tem essa vivência com o Senhor pode dizer o mesmo que eu estou dizendo aqui. Vale a pena. Glória a Jesus. A ordem então foi enviada e acontece o contrário do que se esperava pelo primeiro decreto. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens que tentaram ali contra a vida dos judeus, né? Incluindo a casa de Amã, os 10 filhos que Amã tinha. Amã já estava morto neste período, né? Nesse dia aqui, no dia 13 do mês 12, do mês de Adar, né? Ele já estava morto, então os 10 filhos dele também são mortos aqui, né? E 500 homens na cidade de Suzã também são mortos pela espada, diz-nos a Bíblia. E em todos os outros 127 reinos, né? Também, ou províncias, desculpa, nas 127 províncias, também há uma matança contra aqueles que se levantaram contra os judeus, né? Foram 75 mil, né? 75 mil em todo o império, ou em todas as províncias. Isso acontece no 14º dia, ou no 13º dia. No 14º dia tem festa, agradecendo a Deus, e no dia seguinte são mortos mais 300 homens na cidade de Suzã. Então, só dentro ali da capital, só dentro de Suzã, são mortos 500 mais 300, 800 homens, né, de outras nacionalidades aí, que se levantaram contra os judeus. Nessa época que já havia mais ou menos em torno de 1 milhão de judeus espalhados por todas essas 127 províncias, mais cidade de Suzã, né? Então, finalizamos aqui nosso primeiro tópico, né? E como síntese dele, o comentarista nos deixa aqui: a rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa do seu povo, né? Glória a Jesus. E ela é bem sucedida e atendida nesse quesito. Muito bem, o segundo tópico fala sobre a escrita, as boas notícias, boas novas que a rainha Esther transmite ou escreve, né, para o seu povo. Aí há comemoração. Quando eles recebem este decreto, né, esta ordem agora escrita por Mardoqueu, pela rainha Esther, junto ali com o rei, selado com o anel do rei, né, há alegria em todas as províncias, de sorte que até os governadores se mostraram favoráveis aos judeus, mostraram-se estar do lado dos judeus, por isso que há grande temor sobre todos os povos, né? Eles ficam ali com um temor a respeito do que poderia acontecer naquele dia. Os judeus comemoram a festa de Purim, marcou o alívio dos judeus pelo grande livramento que Deus havia lhes proporcionado através dessa atitude corajosa da rainha Esther. Por isso que mencionamos lá no início que Esther foi a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Ela colocou a vida dela em risco para livrar o seu povo, né, para livrar a sua descendência. E Mardoqueu ainda disse para ela: se você não agir, Esther, socorro, livramento virá de outra parte, mas você vai perder a bênção, você vai perder a sua descendência, e a casa de seu pai vai ser esquecida. Aí ela age e Deus entra com a providência, porque tem coisa que só Deus pode fazer. A gente tem o nosso limite. Quando a gente faz a nossa parte, repito, o Senhor volta, o Senhor vem,
e o Senhor entra com providência e faz a parte dele, e faz muito bem feito. Glória a Jesus. Então, no dia 14, no 14º dia do 12º mês, acontece a grande festa ali entre os judeus. Comemora-se pela primeira vez a festa de Purim, e nessa festa é dado aqui um sentimento é transmitido um sentimento de alívio pelo grande livramento que todo o povo judeu passou a ter pelo segundo decreto, pelo decreto agora editado pela rainha Esther, Mardoqueu, pelo próprio rei. Eles fazem, inclusive, um segundo decreto depois, estabelecendo a festa de Purim. E Purim por causa de Pur, já que a sorte, o Pur, caiu no dia 13, então agora um dia depois, dia 14, é dia de comemorar Purim, festa como marca ou como marco de alívio e alegria pelo grande livramento que toda a nação ou que todo o povo judeu tem naquele momento. Foi instituída essa festa comemorativa, porque o dia 14 agora é estabelecido como um feriado nacional e precisa ser inscrita, posta lá no calendário judaico para ser comemorada esse livramento aqui todo ano, e é comemorado até hoje, feriado lá em Jerusalém, Israel, dia 14 do 12º mês, e é uma festa muito alegre, troca de presentes, votos de alegria, de renovo, enfim, cada comunidade judaica tem a sua maneira de festejar, existem, conforme a tradição, formas diferentes da festa de Purim, mas o objetivo é o mesmo, alegrar-se pelo livramento deste primeiro grande genocídio. Muito bem. O tópico próximo fala sobre a carta e o decreto de Esther, que já fizemos alguma menção. Foi escrita então essa segunda carta, confirmando a instituição da festa com 2 dias de duração, lá na cidade de Suzã, 2 dias de duração. Então, 14º dia e 15º dia, dia 14 e dia 15, é dia de festejar, ou foi dia de festejar, lá na cidadela de Suzã. Era a primeira vez que a rainha Esther estava se dirigindo a todas as províncias, ao seu povo, ao povo que ela era rainha, através ali do seu decreto, o comentarista até diz sua pena, ou de sua caneta, se fosse hoje nossos dias, de seu teclado, de sua forma de transcrever este documento. Ela estava ali estabelecendo agora um decreto real, e a festa entra definitivamente no calendário judaico e comemorado até hoje, como já disse, com muita alegria. O próximo tópico diz respeito à exaltação de Mardoqueu. O rei conhecia Mardoqueu, mas não sabia que ele era primo, que ele era parente, muito próximo ali de Esther. Quando ele é chamado, depois de toda aquela situação com Amã, a rainha vai e declara para o rei: olha, Mardoqueu, aquele que salvou a vida do senhor, há um tempo atrás, há 5 anos atrás, ele é meu primo, ele cuidou de mim, ele que me incentivou a me inscrever no concurso, é por ele que eu estou aqui. Aí quando o rei fica sabendo, o rei fica contente, chama aqui então Mardoqueu, ele que entre à minha presença. Quando Mardoqueu entra à presença, a primeira coisa que o rei faz, pega aquele anel que estava com Amã, entrega para Mardoqueu. Olha, Mardoqueu, o anel agora, a procuração pública agora é sua, está nas tuas mãos. Olha que tremendo, de perseguido que ele era, passa agora protegido, de um homem vulnerável que ficava sentado lá na porta do palácio, passa agora para dentro do palácio, para ocupar uma posição de destaque. Só Deus pode fazer isso, e Deus faz na vida daquele que é humilde, o exaltado Amã é humilhado, e o humilde Mardoqueu é exaltado. Se cumpre muito bem
esta palavra dita até por Salomão, né? Na frente da honra vai a humildade. Primeiro a humildade, depois vem a honra. Muito bem. Então, Mardoqueu é exaltado, a rainha revela que ele é seu parente, né? E depois aí da morte de todos os inimigos dos judeus, ou seja, depois do dia 14, do dia 13, dia 14, lá do 12º mês, o rei enaltece, engrandece ainda mais a Mardoqueu e coloca ele como o segundo maior do reino, né? Posição que era até meses atrás, né? 8 meses atrás, ocupada por Amã, que perseguia Mardoqueu. Ele foi um homem público, Mardoqueu foi um homem público, muito exemplar, próspero, trabalhou para o bem do seu povo. Inclusive o livro de Esther termina dizendo assim, lá no versículo 3, né? Acho que vale a pena repetir. O judeu Mardoqueu, versículo 3 do capítulo 10, o último versículo. Foi o judeu Mardoqueu, repetindo, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Que tremendo, né? Que exemplo maravilhoso a gente vê na vida desse homem. E ele foi então um homem próspero, abençoado por Deus, e aí nos traz aqui uma reflexão, né? O comentarista traz aqui uma reflexão para nós, uma menção dizendo: tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo para a glória de Deus. Que a nossa vida seja cada dia para glorificar o nome do Senhor. E é interessante que quando a gente medita, quando a gente olha para essa história, a gente pode entender claramente que Mardoqueu nunca imaginava que ele ia chegar àquela posição. Jamais imaginava. Ele trabalhava lá na porta do palácio, ele ficava lá do lado de fora. Ele não aspirava o cargo, mas Deus levou ele até lá. Deus colocou ele até lá. Pelas atitudes dele, pelo caráter dele, pela dedicação dele, pela busca dele a Deus, pelo comprometimento dele em honrar somente a Deus. Parecia algo assim, até complicado, né? Mardoqueu é perseguido porque não inclina-se para Amã. E ele diz: não, eu sou judeu, eu só me inclino para o meu Deus, eu só honro o meu Deus, eu só me curvo diante da presença do meu Deus, eu não abro mão do meu Deus. Glória a Jesus. E Deus honra ele por isso. E Deus continua honrando homens e mulheres hoje que não abrem mão do chamado. Não abra mão do chamado de Deus na tua vida. Não abra mão, não abramos mão do chamado de Deus na nossa vida, porque Deus quer nos honrar, Deus quer que que o seu nome seja honrado através de nós. E aí, sendo assim, Ele nos honra também, se formos humildes. Sejamos então humildes a cada dia, dizendo que tudo é para a glória de Deus, tudo é para Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Finalizando então o tópico 2, resumimos assim: a rainha Esther emite uma carta e um decreto, ou 2 decretos, para os judeus exercerem seu direito de defesa. Bendito seja o nome do Senhor. O último tópico diz respeito à mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. E aqui fazemos um paralelo entre Esther e os dias atuais, né? Até mesmo na atualidade, Deus continua usando as suas filhas também para fazer a diferença na geração que vivemos e nas posteriores também, porque fica como legado, fica como história. E quanta história nós temos de mulheres de Deus que fizeram a diferença na sua época, na sua geração, e marcaram e marcam a nossa atualidade, a nossa geração. Então, deixemos hoje, como homens de Deus, deixem as irmãs, como mulheres de Deus, um legado de vitória, de triunfo, para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Uma mulher notável, o primeiro subtópico, então, fala aí, dizendo que Esther chega a este cargo de rainha com respeito, obediência e honra
ao seu primo Mardoqueu, né? Ambos, daí Mardoqueu e Ester, exercem um papel de altíssima relevância naquele império persa, né? Principalmente no que diz respeito à preservação de seu povo, né? Não foi preciso disputa, não foi preciso inversão de papéis, inversão de valores, não foi preciso mentira, não foi preciso jeitinho, não. Foi com sinceridade, com humildade, com retidão, fazendo as coisas do jeito que elas deveriam ser, segundo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aí, no fim, deu tudo certo. Glória a Jesus. Esther chega, então, a esse cargo de rainha, com bastante respeito, obediência, honra a seu primo, né? Ela, como rainha, soube ser humilde, soube ser prudente, muito equilibrada, né? A forma como ela se dirigia ao rei, a forma como ela honrava ao rei, fez toda a diferença, né? Foi ali o oposto da rainha Vasti, né? Da primeira rainha que foi destituída. A firmeza moral da rainha Esther fez dela uma mulher notável, diz o comentarista, né? Então nós vemos, aqui até no livro de apoio, o comentarista menciona para a gente que Esther é a história de uma simples moça judia, né? Que nunca imaginava que chegaria a esse posto máximo para uma mulher, dentro de um império onde ela estava simplesmente como escrava. História de uma simples moça judia, que se transformou numa mulher notável no poderoso império persa, que dominava o mundo naquela época. Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Para isso, Deus jamais viola as suas próprias leis. As leis de Deus também são como cláusulas pétreas da nossa Constituição, são imexíveis. Deus é Deus o tempo todo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Deus quer usar pessoas para cumprir os seus propósitos. E você pode dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, ou é difícil? Se você ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Deus, entregar-se completamente ao Espírito Santo para Ele fazer morada, é hoje dia oportuno, é agora o momento oportuno. Receba Jesus, receba a presença do Espírito na tua vida e seja uma nova criatura. E deixa Deus te usar. E você que já recebeu, você que já tem, que já sente a presença de Deus, não importa a diversidade, não importa a dificuldade, o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo. Seja firme, constante, sempre abundante na sua obra, sabendo de uma coisa: o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos, não é vão no Senhor. Glória a Jesus. Sinto a presença do Espírito de Deus aqui, bem forte dentro de mim. E peço ao Espírito de Deus que Ele te toque, de maneira que você sinta também a sua gloriosa presença, porque nós precisamos fazer a diferença no meio de uma geração má, corrupta, corrompida. Precisamos brilhar como os astros brilham na escuridão da noite. Nós, chamados por Deus, precisamos também fazer a diferença, brilhar, sermos aqueles que mostram, ou demonstram, ou transmitem, ou refletem a glória de Deus. E Deus quer fazer isso através da nossa vida. Glória ao nome de Jesus. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. O segundo subitem fala sobre a banalidade que há aí na guerra dos sexos, né? Que hoje, infelizmente, tem aí tomado conta de manchetes e tudo mais. Deus não entra em disputas banais. Deus não entra nessa tal de guerra dos sexos. Quem é mais importante? Não. Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher, constituiu-os com papéis distintos, importantes, um dependendo do outro, um junto com o outro, um auxiliando o outro, para honrar e glorificar o nome do Senhor, o nome de Deus, né? E no final das contas, Deus vai julgar todo mundo, né? Deus não tem lá uma balança para o homem, outra balança para a mulher, não. Deus vai julgar de forma justa e perfeita a todo mundo. Deus não é afetado em momento algum por partidarismo,
e por ideologias sexistas. Não, de forma alguma, né? Deus nos chama, como homens, como mulheres, para sermos relevantes neste mundo, na nossa geração, para marcarmos a nossa geração e, como eu disse e repito, também as futuras, deixando, depois que partirmos daqui, um legado, uma história de honra, de glória, de exaltação ao nome do Senhor, que é o mais importante nesta nossa trajetória aqui. Agirmos, caminharmos, participarmos desta vida com sabedoria, conforme o salmista diz lá no Salmo 90, verso 12, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Glória a Jesus, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. O último subtópico fala sobre o contexto cristão. E no contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, nós podemos aí citar ou relembrar inúmeras mulheres que exerceram papéis importantíssimos em toda a história da igreja, né? Até aqui o comentarista cita alguns nomes, eu vou até abreviar um pouquinho mais, falando daí no contexto assembleano, na Assembleia de Deus no Brasil, desde 1911, quando chegaram aqui os nossos missionários, né? Vamos destacar aqui algumas mulheres, algumas irmãs que fizeram a diferença, né? Vamos mencionar aqui a irmã Celina Martins Albuquerque, que foi a primeira mulher, a primeira pessoa, a primeira brasileira a receber o batismo no Espírito Santo aqui no Brasil. E foi uma mulher, né? Mulher de oração. Deixou uma história de simplicidade, humildade e espiritualidade que estão registrados nos livros da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né? Temos também a irmã Zélia Brito, temos também a irmã Frida Wingren, né? Temos aqui outras mulheres de Deus, a irmã Wanda Freire, né? Esposa do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, né? E, enfim, outras mulheres que em todo o solo brasileiro e em todo o mundo fizeram muita diferença na história da igreja, na história do cristianismo, né? E como síntese do nosso terceiro tópico, a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã deste século 21. Muito bem, concluindo então o nosso estudo, estamos já no último minuto, né? Com alegria, com gratidão, estamos concluindo aqui os estudos do livro de Ruth, do livro de Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, vemos a providência de Deus sendo contemplada, demonstrada do começo ao fim. O Deus que tudo provê, Jeová Jirê, né? Ele continua agindo em favor do seu povo. É o Senhor, é o Deus que trabalha para aquele que confia nele, para aquele que espera nele, para aquele que busca a ele. Deus continua trabalhando em seu favor, em nosso favor. Deus continua agindo. Continuemos, pois, firmes, fazendo o que o Senhor quer que façamos. Hoje à noite ainda, culto em todas as nossas congregações, às 18h30, você é nosso convidado. Oro agora nesse momento, agradecendo a Deus por esse espaço de 1 hora que aqui estivemos, por tua vida, e você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero também orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, te damos graças por este momento, Senhor, dedicado a Ti e à Tua Palavra, pela meditação nela, pela conclusão de mais um trimestre, Senhor, pelo estudo dos livros de Ruth e Esther, que serviram de base para a nossa edificação espiritual, e nos deram inspiração, e nos estão dando inspiração para Te buscarmos com alegria, sinceridade, com harmonia, Senhor, daquele jeito que Jesus ensinou, buscando ao Pai em espírito e em verdade. Paizinho, em nome de Jesus te damos graças, também nas tuas mãos entrego, Senhor, esta vida que está decidindo por Jesus. Ó Senhor, completa uma grande obra. Ah Senhor, que o teu Espírito venha sobre ela. Ó Senhor, e o teu nome seja glorificado. Completa uma obra grande e usa cada um de nós
para a glória de Deus Pai. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.